Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Grêmio empatou ontem 1-1 com o Estudiantes no Couto Pereira em Curitiba e finalmente temos o chaveamento completo para as oitavas de final da Libertadores. Falo também sobre o caso Luiz Henrique, que confirmou para o GE que fica no Botafogo até o fim da temporada. Grande parte da imprensa errou mais uma vez. Galera, terça-feira, depois de amanhã, clássico vovô no estádio Newton Santos, às 20 horas. É o Botafogo de volta para casa depois de um tempo fora do Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro, num jogo importantíssimo. Não comprou o ingresso? Pode ir ao estádio? Compre, vá apoiar o nosso glorioso. Falo sobre estratégias iniciais, pensando ainda pelo lado apenas do Fogão. Mais pra frente vou trazer para vocês detalhes do adversário, como o Botafogo poderá explorar as brechas dadas pelo Fluminense e quais os cuidados o Fogão deverá ter contra o time treinado por Fernando Diniz. Antes de falarmos sobre os temas do vídeo, quero agradecer e mandar um abraço para o Sérgio e para a esposa do Sérgio, que me encontraram ontem num supermercado. Falaram que acompanham o canal, trocamos uma ideia rápida, mas muito legal sobre o canal, sobre o Botafogo. E um abraço também para o Rogério, que estava andando em outra parte do supermercado, também conversou comigo. Ele que é amigo do Paulo Bete Gomes, que está sempre comentando aqui no chat, me colocou para falar no telefone com Paulo Bete Gomes. Então um abraço para todos vocês, Sérgio, sua esposa, Rogério, Paulo Bete Gomes, muito obrigado por acompanharem o canal Fabiano Bandeira e pelas conversas rápidas, mas muito boas a respeito do nosso Fogão ao vivo. Pois é, galera, ontem o Grêmio empatou em Curitiba 1-1 com o Estudiantes e foi pro outro lado, foi para outra chave. O Botafogo só poderá enfrentar o Grêmio numa possível final de Libertadores. O tricolor gaúcho vai pegar outro tricolor, o Carioca, que é o nosso próximo adversário no Campeonato Brasileiro. Mas nas oitavas de final da Libertadores, Grêmio e Fluminense. Galera, vamos ver primeiro o outro lado, os times que o Botafogo só poderá enfrentar numa possível final. Olha, o São Lourenço enfrenta o Atlético Mineiro e o Grêmio enfrenta o Fluminense. Então, os vencedores desses confrontos se enfrentam nas quartas de final. Temos Talleres contra River Plate, confronto argentino, e Colo-Colo do Chile contra Júnior Barranquilla da Colômbia. Então, o vencedor do jogo entre Talleres, do confronto, na verdade, são dois jogos, entre Talleres e River Plate, enfrenta o classificado que sairá do confronto Colo-Colo versus Júnior Barranquilla. Então, na outra chave, São Lourenço, Atlético Mineiro, Grêmio, Fluminense, Talleres, River Plate, Colo-Colo, Júnior Barranquilla. Agora, o nosso lado, galera. Nacional do Uruguai contra o São Paulo e Botafogo contra o Palmeiras. Se o Botafogo passar do Palmeiras, e a gente acredita muito numa classificação alvinegra, vai pegar o vencedor de São Paulo e Nacional do Uruguai nas quartas de final. Temos também Peñarol do Uruguai contra The Strongest da Bolívia e Flamengo contra o Bolívar da Bolívia. Então quem se classificar no confronto do Peñarol contra o The Strongest vai para as quartas de final e pegará o vencedor do confronto Flamengo versus Bolívar. Então, do outro lado, temos uma chave difícil, mas a nossa tá bem complicada também, com Nacional, São Paulo, Botafogo, Palmeiras, Peñarol, The Strongest, tem sempre a questão da altitude lá pro time boliviano, Flamengo e o Bolívar, que também pode usar a altitude. É complicado, mas para vencer Libertadores você tem que passar por fortes adversários. A outra chave está menos difícil que a do Botafogo. Beleza, só vai sair um. Em algum momento vai ficar difícil para alguém. Só um vai chegar à final daquele lado. Do nosso lado também, só um vai chegar à grande decisão. A gente espera que seja o glorioso, colossal Botafogo de futebol e regatas. Pessoal, ontem o GE soltou uma matéria sobre o Luiz Henrique, que afirmou para o veículo de comunicação que está com a cabeça no glorioso. Vocês já devem ter visto, lido, ouvido, mas vale recapitular. O Luiz Henrique falou o seguinte: eu estou muito feliz aqui no Brasil. Pretendo ficar até o final do ano. Ainda não estou pensando na Europa.
Quero fazer minha parte aqui no Botafogo. Quero reestruturar o Botafogo. É um clube que merece muito estar lá em cima. É um clube que está brigando, entre parênteses, por títulos. É como se fosse a nossa família. Eu quero fazer minha parte aqui. Mas lá pra frente podemos falar sobre o Lyon. Então, Luiz Henrique focado no glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Mas quando o Luiz Henrique foi contratado pelo Botafogo, tinha muita gente falando que ele não viria, tinha gente debochando. O Luiz Henrique veio para o Botafogo porque a partir de determinado momento já estava tudo certo. E a gente comentava aqui, e tinha gente da grande imprensa falando que o Luiz Henrique não viria. O Luiz Henrique veio. E veio depois do Betis ter recusado proposta do Flamengo, do Corinthians, que agora está em situação ainda mais complicada. O Fluminense chegou a pensar, mas não tem a mínima condição para levar um jogador como o Luiz Henrique hoje. E o Botafogo foi lá, por estar num grupo forte, como a Eagle Holding, por ter um acionista majoritário que vai à Espanha conversar com a família do Luiz Henrique a fim de convencer o atleta a vir para o gigante, que é o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas, e ele vem para o Botafogo. Muita gente incomodada começa a falar que o Luiz Henrique vai embora no meio do ano, que o Luiz Henrique não vai ficar, que o Luiz Henrique tem contrato de 6 meses com o Botafogo. 6 meses para jogar 3, 4 meses de Carioca, fase preliminar de Libertadores, e depois ir embora. Então o Luiz Henrique confirmou ao GE que fica até o final do ano. Agora, se ele não ficar, não sei o que aconteceu, porque é isso, é o Luiz Henrique no Botafogo até o final do ano, pelo menos. Como diz o próprio Luiz Henrique, até o final do ano ele é aqui, e mais lá pra frente ele pode falar sobre o Lyon. Não agora. O Botafogo para ele é como se fosse uma família. Tá focado, diz que o Botafogo merece estar lá em cima brigando por títulos. E é isso, temos que brigar por títulos. Estamos nas oitavas da Libertadores, nas oitavas da Copa do Brasil e muito bem no Campeonato Brasileiro. Falando em Campeonato Brasileiro, tem jogo clássico vovô terça-feira. Recentemente falei sobre uma ideia de escalação com um 4-4-2, galera, em 2 linhas de 4, Tietê aberto como extremo pela esquerda, contribuindo na marcação, na recomposição, trabalhando também com toque de bola, encurtando o espaço, chegando ali perto do meio-campo, depois dando passes para a ultrapassagem do lateral. Falei também sobre um 4-1-4-1. Pensei primeiro no 4-4-2 com John no gol, Damian Soares na lateral direita, Alter e Bastos na zaga e o Cuiabano na lateral esquerda, Luiz Henrique aberto pela direita na linha de meio, por dentro, Gregory e Marlon Freitas, o Tietê pelo lado esquerdo, Júnior Santos como segundo atacante, Tiquinho como centroavante. No 4-1-4-1, o goleiro John na lateral direito, Damian Soares, Alter e Bastos na zaga, Cuiabano na lateral esquerda, Gregory à frente dessa linha. Outra linha de 4 à frente do Gregory, Luiz Henrique pelo lado direito, por dentro do meio campo, Romero, Marlon Freitas, muita qualidade, gente, e o Tietê mais pelo lado esquerdo, com o Júnior Santos como centroavante móvel, e então o Tiquinho Soares ficaria no banco de reservas para sair na segunda etapa para o jogo e contribuir muito com o fogão. E também falo sobre as boas opções que o técnico Arthur Jorge tem para o segundo tempo. Beleza, são 2 estratégias. Ontem eu disse porque não entraria num 4-2-3-1, até com o Tietê tendo que aí sim trabalhar muito como um ponta, e não é a ideia, porque ele não tem características de ponta, principalmente um ponta esquerda. Uma coisa é ele fazer uma linha de 4 se aproximando muito do meio campo, trabalhando a recomposição pelo lado esquerdo. Outra coisa é ele jogar longe do meia central, mais perto do lateral, tendo que fazer função de ponta, 1 contra 1. Não vejo muito sentido nisso. Se o técnico optar, a gente vai tentar entender, mas não vejo essa característica no Tietê. E além disso, não falando apenas de um jogador, mas também sobre a forma coletiva, o Fluminense é um time que se notabiliza por gostar de sair jogando. E o Botafogo, nos últimos 5 jogos, empatou 1 e venceu os outros 4, com estratégias muito boas. Compactação na marcação, linhas bem formadas, em determinado momento, linha baixa, recuperação de bola, lançamento longo, saída em velocidade. Em outros momentos, como no primeiro turno do Brasileiro de 2023, marcação, pressão lá em cima, roubada de bola no campo ofensivo. Como você pode fazer isso? Com 2 linhas de 4. Você pode fazer isso num 4-4-2, baixar a linha de forma muito organizada, compactação, todo mundo sabendo o que vai fazer no posicionamento e na movimentação,
roubar a bola e esticar para a velocidade do Júnior Santos, para a presença do Tiquinho Soares. Você pode marcar em cima num 4-4-2 também, como foi contra o Vitória. O Botafogo foi pressionado no início, segurou a onda e começou a ganhar campo, tanto com a bola quanto sem bola. O Vitória tentava sair jogando, o Botafogo 2 linhas de 4, fez o gol assim, com o Tietê pressionando pelo lado esquerdo, Marlon e Danilo contribuindo, a bola chegando então ao próprio Marlon, que deu o passe belíssimo para o Cuiabano cruzar por baixo e o Luiz Henrique chegar lá para fazer o gol. Assim o Botafogo venceu por 2-1 o Vitória. Então, com as 2 linhas de 4, o Botafogo pode se compactar para fazer a marcação da maneira correta contra o Fluminense. Seja a marcação mais alta, seja a marcação mais baixa. E dentro do que for se apresentando no jogo, o Botafogo vai se adequando. Lembrando que o Fábio, de vez em quando, entrega, galera. É um goleiro experiente, muito competente, mas contra o Juventude, o Fluminense vencia por 1-0, gol de pênalti, jogando mal no Maracanã. O Juventude foi subindo a marcação. A nossa cria aqui, o Jadson, volante, interceptou um passe do Fábio e fez o gol, 1-1. Juventude e Fluminense no Maracanã, quer dizer, Fluminense e Juventude no Maracanã, domínio do Fluminense, 1-1. E o que aconteceu? O Juventude teve um atleta expulso. Vocês lembram o que aconteceu quando o Juventude teve um jogador expulso contra o Botafogo? Já estava 2-0, o jogador foi expulso no primeiro tempo, fizemos 5-1, poderia ter sido 6, 7, 8. Já o Fluminense ficou com 1 a mais na reta final do jogo, pouco produziu, pouco construiu, terminou 1-1 e pronto. Então o Botafogo tem que se posicionar muito bem, se organizar na marcação, porque isso pode gerar frutos belíssimos na partida da próxima terça-feira. Mas falaremos muito mais sobre o Clássico em outro conteúdo, também amanhã, terça-feira, com certeza com aquela análise especial pré-jogo, redação do Bandeira e por aí vai. Beleza, galera? Estejamos sempre muito juntos. Muito obrigado por tudo. Quem é inscrito, traga novos inscritos para o canal Fabiano Bandeira. Quem não é inscrito, se inscreva, dê essa moral aqui para o canal. Deixa o like também, é importantíssimo. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal. Saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui!